Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos ao último top de 2014, top atualidades. Vamos então ao último top atualidades de 2014. Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês hoje. Atualidades com o professor Marcos, material da Raquel. Esse top de 16 a 22 de dezembro, que começa com o Mundo Economia, falando da crise na Rússia. Crise na Rússia pressiona emergentes, mas boa reserva protege o Brasil. Na TV russa, na segunda-feira à noite, nenhum dos três principais canais teve como manchete a queda do rublo, 10%, ok? Mas o assunto não passou despercebido. Fora do país, de madrugada, veio a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros de 10,5% para 17%, num esforço de conter a desvalorização da moeda, que perdeu metade do seu valor frente ao dólar este ano. Então, isso tem a ver com a Ucrânia. Muito bem, candidato, é isso mesmo. Então, aquela questão da Crimeia, não é? Que você tem acompanhado aqui comigo desde lá, nos idos de março aproximadamente. Então, agora o resultado está chegando. O BRICS, é o caso aqui da Rússia, teve a sua moeda desvalorizada bruscamente por causa da fuga dos investidores, quer dizer, aquela questão das sanções econômicas está pegando. Então, o senhor Vladimir Putin, o ano que vem, vai ter que trabalhar dobrado. É lógico que isso atinge as moedas de outros países emergentes. No caso do Brasil, ainda bem que existe uma boa reserva, mas esse é um assunto que, essa semana, viu, candidato, você que está aí antenado comigo, tem que dar uma olhadinha direitinho, acompanha, porque é lógico, é assunto do top atualidades do ano que vem. Legal, então? Continuando, então, o top atualidades. Mundo política. Milhares protestam na Venezuela contra o imperialismo. Milhares de pessoas se reuniram em Caracas para protestar contra o imperialismo americano em marcha, convocada pelo presidente Nicolás Maduro. A manifestação foi uma resposta à possibilidade do presidente Barack Obama determinar sanções contra autoridades venezuelanas por violação dos direitos humanos. E aí isso também tem a ver com a questão da queda do preço do barril do petróleo, não é? Mesmo a Maduro convocando essa manifestação, que tem aí um caráter muito mais político do que econômico, é evidente que a gente não pode se esquecer de que ainda o maior parceiro econômico da Venezuela é quem? São os Estados Unidos, são os maiores compradores do petróleo venezuelano, os Estados Unidos. E é lógico, para um país que depende quase 90% da sua arrecadação está em cima do petróleo, no caso que vem acontecendo, e você vai ficar espertinho, vai pesquisar isso também, a queda do preço do barril do petróleo está afetando a Venezuela. Não só a Venezuela, afeta também a Rússia, que eu acabei de falar. Então, está aí mais uma notícia. E vamos para outra. Talibã ataca escola e mata mais de 140 pessoas no Paquistão. O Paquistão aprovou a volta da pena de morte para casos de terrorismo, depois do massacre em escola militar para crianças. Então, esse ato covarde, que, lógico, só pode ser um ato terrorista, numa escola de militares onde foram mortas mais de uma centena de crianças, em nome de quê? Em nome de um radicalismo, já que o Talibã alega que fez isso em função dos ataques que o exército paquistanês tem feito
a organização no norte do país. Você não pode se esquecer, não é, candidato? O Talibã saiu do Afeganistão depois da invasão lá em 2001, tomou uma parte do norte do Paquistão, é o caso da Malala, né, que já falamos aqui, a prêmio Nobel da Paz, então isso tem a ver com o Talibã. Daí, então, uma semana depois da Malala ter recebido o Nobel da Paz, esse atentado sanguinolento, né, terrível, covarde dessa organização terrorista chamada de Talibã. Continuando então o último top atualidades de 2014, Mundo Sociedade, sequestro em café da Austrália termina com mortos e feridos em estado grave. Então, eu acabei de falar, não é? Acabei de falar do atentado terrorista do Talibã lá no Paquistão e agora está aqui outra notícia também ligada ao terrorismo, que é o caso da Austrália em Sydney, né? Terminou durante a madrugada na Austrália, começo da tarde no Brasil, o sequestro em Sydney. Um sequestrador invadiu o café Lindt, falando em nome do grupo terrorista Estado Islâmico. Funcionários e clientes de um café, entre eles uma brasileira, ficaram mais de 17 horas em poder do sequestrador. E aí você já deve estar sabendo, obviamente, foram 3 as pessoas mortas, né? Um gerente do café, mais um cliente e o próprio sequestrador, um muçulmano de origem xiita iraniano, considerado já era uma pessoa perigosa. O governo da Austrália sabia disso, inclusive a brasileira que foi aí vítima do sequestro fez severas acusações ao primeiro-ministro da Austrália de que ele não quis negociar com o sequestrador, mas aí isso já é um caso que depois você com certeza vai acompanhar. Então, nós temos então aí duas situações, eu falei a do Paquistão e agora a da Austrália, não é? E, lógico, você vai acompanhar isso bem de pertinho. E vamos lá, último top atualidades do ano. Brasil, relações internacionais. Brasileiro condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas será executado agora em julho. Há 10 anos no corredor da morte, em uma prisão no interior da Indonésia, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, 53 anos, está com medo de ser executado em breve. O temor tem explicação. Há uma semana, o novo presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou que negará todos os pedidos de clemência endereçados a ele por traficantes de drogas condenados à morte no país. O brasileiro só está vivo porque um pedido de clemência seu ainda não foi respondido pelo presidente. Então, o rapaz aqui, o senhor aqui, que entrou na Indonésia para fazer um turismo praticando voo livre, isso eu me lembro, na época isso foi muito noticiado aqui no Brasil. Ele entrou na Indonésia para praticar voo livre, mas levou junto com ele alguns quilinhos de cocaína, porque apesar de ser proibido na Indonésia, inclusive isso dá pena de morte, como agora você já sabe, traficantes tentam sim colocar drogas lá dentro, porque aí você ganharia uma bela de uma grana. O rapaz aqui, o Marco Archer, numa entrevista na época, calculou que ele poderia, com o dinheiro vendido desses 3, se eu não me engano, 3 quilos de cocaína, ele poderia viver na Indonésia tranquilamente, praticando voo livre, sem fazer mais nada da vida, a não ser viver muito bem, por uns 4 aninhos. E aí ele acabou se dando mal. Pode ser, então, que ele venha a andar aí pelo corredor, não é, da morte. E isso a gente vai ter que acompanhar o ano que vem. Legal?
Continuando então o top, Brasil Política. Petrobras agora diz que só recebeu alertas neste ano. Segundo a estatal, o e-mail de ex-gerente com denúncias foi enviado em novembro. Em comunicados anteriores, companhia não havia negado ter recebido informações de funcionária. Em nota enviada à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, na noite de segunda-feira, a Petrobras decidiu desmentir pela primeira vez a acusação de omissão às denúncias de desvios feitas pela funcionária Venina Veloso da Fonseca, a presidente da estatal Graça Foster. Inclusive, a Venina está sendo aguardada no Brasil, então essa semana nós vamos ter mais notícias sobre ela, porque ela realmente vai ter que dar depoimento sobre esses e-mails que ela já havia mandado, isso segundo ela, para a Graça Foster, avisando do esquema que existia dentro da Petrobras. Ok? Vamos acompanhar isso de pertinho. E vamos então à solução do desafio da semana passada. Leia com atenção. O califa Ibrahim Abu Bakr Baghdadi recebeu juramentos de lealdade de organizações da África, do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, inclusive do Boko Haram, no controle de parte do Nordeste da Nigéria e Ansar al-Sharia, com militantes da Mauritânia ao Iêmen e no governo da cidade líbia de Derna. Uma organização palestina sediada em Gaza também se filiou ao Estado Islâmico. Então, essa notícia você pode obter aí na Carta Capital de 10 de dezembro. Como podemos deduzir, o Estado Islâmico vem somando um amplo apoio de grupos extremistas, jihadistas e interessados em promover o combate contra aqueles que não comungam com os seus ideais. Mas, inicialmente, o Estado Islâmico, no seu embrião, recebeu ajuda substancial daqueles que hoje querem a sua destruição. Com base nessa afirmação, aponte a frase correta. Letra A. Após a invasão do Iraque em 2003, os americanos passaram a armar al-Baghdadi, atual califa, e seus seguidores para destruir o regime tirano de Saddam Hussein. Letra B. O grupo que fundou o Estado Islâmico ascendeu graças às doações vindas das monarquias do Golfo Pérsico. Letra C. Inicialmente com o apoio do regime xiita do Irã, na época governado pelo radical Mahmoud Ahmadinejad, o Estado Islâmico ascendeu no Iraque e na Síria e se desligou da Al-Qaeda. D. Estados Unidos e União Europeia, interessados em destruir o regime de al-Assad na Síria, armaram vários grupos com armas pesadas, incluindo a Al-Qaeda, que tinha como grupo associado o EIIL. E letra E. Arábia Saudita e Israel, países com maior interesse em derrubar al-Assad da Síria, armaram e financiaram as ações do EIIL. Bom, já escolheu o candidato? Acredito que sim. Resposta do desafio, alternativa B de bola. Em 2011, quando estava sendo iniciado os protestos contra o ditador da Síria, Bashar al-Assad, alguns dos países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, acharam a ideia de intervenção militar direta um perigo. Sendo assim, passaram a financiar os grupos de oposição ao ditador sírio com armas, dinheiro e remédio. O Catar, por exemplo, participou em 2011 da intervenção militar contra o ditador Muammar Gaddafi na Líbia, mostrando que desejava a retirada do ditador. Então, no caso aqui,
candidato, é importante que você saiba disso. A questão que parece, né, que não seria bem essa, que os próprios países ali, no Golfo Pérsico, da Península da Arábica Saudita, eles apoiaram o Estado Islâmico. E um detalhe, nenhum deles assume isso hoje. Tá? Eles apoiaram o Estado Islâmico porque ele estava ainda no seu embrião, e é lógico, ninguém podia imaginar que em coisa de 3 anos, o Estado Islâmico se transformasse nessa força que vem se transformando bem no meio do Oriente Médio. Ok? Apesar de negar o apoio, líderes da Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Emirados e Kuwait deram apoio ao Estado Islâmico na intenção de derrubar al-Assad. No fim do encontro do G20 na Austrália, Obama confirmou a coalizão de Estados árabes na luta contra o Estado Islâmico, como se não soubesse nada a respeito do apoio que esses mesmos estados já haviam dado ao Estado Islâmico. Agora todos consideram o Estado Islâmico uma ameaça. Então, candidato, inclusive você viu aí do lado a península, não viu? Ó, você tem aí então, vamos lá, ó. Você tem aqui, ó, Iêmen, Omã, Emirados, tá? A própria Arábia Saudita, né, que eu vou até mudar de cor aqui. Então, esses são os países que compõem aqui o Golfo Pérsico, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a península e o Golfo Pérsico. Então, todos eles estavam colaborando para ajudar o Estado Islâmico e agora todos formam a coalizão com os Estados Unidos para derrubar. Legal? E vamos agora ao desafio dessa semana. O fato ocorrido entre o deputado Jair Messias Bolsonaro, PP do Rio de Janeiro, e Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, aonde o Bolsonaro disse, né, não estupraria porque ela não merece, está longe de ser isolado no Brasil. A discriminação racial, de gênero, religiosa, sexual e social no Brasil é muito alta. No entanto, sabemos que a justiça sempre é mais pesada quando se trata da conta bancária e da cor da pele. Sabemos também que a herança conservadora patriarcal é uma das marcas da nossa cultura e de difícil entendimento por parte dos mesmos que a praticam, ou seja, o conservadorismo. Os mesmos conservadores, aqueles que a praticam, não aceitam que isso é uma marca cultural. Segundo o Índice de Confiança da População Brasileira, elaborada pela ICJ Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, a instituição nacional que mais possui prestígio seria: letra A, Igreja Católica, B, Forças Armadas, C, Ministério Público, D, Imprensa Escrita ou E, emissoras de TV. E assim terminamos o último Top Atualidades do ano de 2014, que foi de 16 a 22 de dezembro. Esperando que você tenha um excelente Natal, uma bela passagem de ano e que 2015 seja muito, mas muito melhor para você e para nós todos, obviamente, do que 2014. Agradeço muito as palavras, né, aqueles que nos escrevem, que mandam mensagens. Gosto muito de lê-las, respondo quando possível e espero encontrá-los todos aqui o ano que vem para abrir mais um ano de estudos de atualidades para deixar você bem afinado para o teu concurso, tá bom? Feliz 2015 e até o ano que vem.